Vivemos em um mundo decaído e às vezes eu creio que ficamos tão presos aos que as pessoas estão fazendo de errado, elas erram e aí nós ficamos frustrados em vez de aprendermos o que fazer para sermos a diferença. Só é preciso uma faísca para um incêndio. Eu creio que não devemos olhar para os que estão agindo errado. Até Davi em sua oração diz: os ímpios prosperam, e por que eu não prospero, Senhor? E às vezes você tem que entender que Deus faz o sol brilhar para o justo e para o injusto. O que devemos fazer é focar o que podemos fazer para tomar esse mundo um lugar melhor. Eu só posso falar por mim, você só pode falar por você. Você não pode ficar olhando para o que as pessoas estão fazendo de errado. Como eu já falei, vivemos num mundo caído. Brilhe vossa luz diante dos homens, disse Jesus. É só deixar sua luz brilhar e continuar com o certo, porque eu creio que o bem sempre vai sobrepor o mal. E eu quero te encorajar. Não deixe que o que você está vendo, a corrupção, venha também te corromper. Seja a luz e deixe a sua luz brilhar. Creio que Deus vai usar isso para abençoar outros. Amém e amém. Quero ler em Gênesis no capítulo 32, versículo 24 ao versículo 30, é onde temos a história da volta de Jacó à sua terra natal. Como sabe, Jacó e Esaú eles tinham problemas entre eles, porque Jacó nunca quis fazer as coisas do jeito certo. Sabe, a Bíblia fala do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão tinha um relacionamento com Deus. Isaac fez de tudo para ter um relacionamento com Deus, mas você vê aqui que Jacó, ele esquematizava para as coisas acontecerem. Ele roubou o direito de seu irmão e Jacó ficou Esaú ficou muito bravo com o que Jacó fizera. Ele o enganou e aí ele resolveu partir. Sua mãe o enviou para o seu tio Labão e lá ele passou 7 anos trabalhando. Ele queria se casar com uma filha do tio, mas seu tio também o enganou e fez ele se casar com Lia. E foi assim. Então ele trabalhou mais 7 anos para poder ter Raquel. Ele recebeu exatamente o que ele semeara. Não é? A Bíblia diz que o homem vai colher exatamente aquilo que plantar. E às vezes não percebemos que a nossa colheita na vida veio das sementes que nós lançamos. Mas ele quis voltar para casa depois de um tempo. Ele trabalhou por anos e ele se casou, ele teve filhos e conquistou recursos. E então quis voltar para a terra prometida, para o lugar onde Deus estabelecera a aliança com Abraão e Isaque. E quando Jacó estava voltando, ele soube que Esaú ia ao seu encontro, mas em sua mente ele pensava: meu Deus, dessa vez ele vai me pegar. Você vê que ele não esqueceu o que fez com o irmão. Ele não sabia que Deus tinha tratado com Esaú e Esaú não ia matá-lo mais. Esaú ia para acolhê-lo de volta, mas antes do encontro ele teve uma poderosa intervenção de Deus e Deus decidiu trabalhar em seu caráter, mudar quem ele era. Ele saiu como Jacó, mas voltou como Israel. Deus não quer nos deixar do mesmo jeito de sempre. Todo encontro que tiver com Deus haverá mudanças. Amém? Nós vemos aqui no versículo 24, ficando Jacó só, e lutava com ele um homem até arraiar do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com aquele homem, e disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Ele respondeu: não te deixarei ir se me não abençoares. Ou seja, Jacó estava desesperado pela bênção. Sabe, apesar de recursos, de ter tudo que precisava, ele queria a bênção de poder estar tudo bem de volta para casa. Ele perguntou: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Aí ele disse: já não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois você lutou, pois tu lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E tornou Jacó, dize: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas o meu nome? E então abençoou ali e chamou Jacó aquele lugar de Peniel, pois eu vi Deus face a face,
e a minha vida foi salva. Os pontos chaves aqui são quando aquele anjo perguntou o nome de Jacó e ele reconheceu o meu nome é Jacó. Ou seja, eu sou ladrão mentiroso, eu sou trapaceiro. Então o anjo disse, seu nome não vai ser mais esse, Jacó. Veja bem, quando Deus quer que você chegue a um novo lugar, você não pode mais ir com aquela velha mentalidade. Amém? Porque onde quer que vá, lá estará você. Se quiser mudar daqui para Curitiba, você não pode ter a mesma mentalidade de Brasília. Você tem que mudar, amém? Às vezes você tem que mudar, e é a mesma coisa com o reino de Deus. Quando você vem para o reino, você vem como está, mas Deus não te deixa assim. Todo encontro com Deus requer mudança. E Deus queria que ele visse de um jeito totalmente novo, porque quando Deus nos trata, ele sempre trata a pessoa como ele quer que ela seja, e não a pessoa que os outros veem ou a que nós vemos em nós mesmos. Deus não nos trata com base naquilo que pensamos. Ele trata com base no modo que ele nos vê, certo? E Deus o viu como um príncipe. Ele disse, é melhor você começar a agir. Assim, porque muitas vezes temos uma forma de espelhar o nosso próprio nome. É por isso que é importante como você se chama. Chama seu filho de fofo, mas qual o significado do nome? Esse nome será parte da personalidade dele ou da personalidade dela. E Deus diz, você tem que aprender a viver como príncipe e não como um trapaceiro, um ladrão. Estamos numa mensagem hoje e nós vamos continuar focando em ver a nossa vida de uma perspectiva profética. Deus tem falado sobre a vida de cada um de nós. Compartilhamos semana passada, ele disse, antes que te formasse no ventre eu te conheci. Ninguém te conhece como o Senhor. É por isso que eu amo essa música. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Se Deus sabe de tudo sobre mim, eu preciso saber o que Deus sabe. Não é? E não o que os outros acham que sabem, mas o que Deus tem a dizer a respeito, porque sempre a nossa percepção influencia o nosso estado de espírito, bem como a nossa abordagem às coisas. Por fim, nossa realidade na vida é criada. Nossa realidade é criada com base em quê? Na percepção que temos de nós mesmos, porque cada um aqui vive uma realidade da percepção. O modo que vemos, sabe, nem todo mundo vê as coisas da mesma maneira. Que bom que eu não vejo tudo como as outras pessoas. Porque, sabe, às vezes eles veem um mundo tão pequeno. Quando eu olho para o mundo, eu não vejo pequeno, eu vejo um mundo grandão. Quando eu olho para o mundo, eu não vejo só onde eu moro, eu não vejo só onde a minha igreja está, eu vejo, tem uma imagem muito grande. O mundo é maior do que Brasília, o mundo é muito maior do que esse estado. O Minnesota é só uma parte. Descobri que tem 7 bilhões de pessoas vivendo aqui no mundo. É gente pra caramba, né? Há pessoas no mundo todo, e eu não sei você, mas eu passo pela vida, quero tocar o máximo de gente que eu puder. Por isso que a todo lugar que eu vou, eu pergunto o nome das pessoas. Qual é o seu nome? Porque eu quero tocar as pessoas, eu quero que saibam que me conheceram. E eu não quero deixar o planeta sem que as pessoas saibam quem eu sou. Eu vou fazer o que puder para que saibam quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Amém? Veja, não devemos ter vergonha disso, porque o que acontece? Deus nos vê de um ponto de vista profético. Então, eu quero que você veja em 2 de Reis, capítulo 6. Vamos mudar nossa visão. Temos que mudar nossa mentalidade, o modo como a nossa mente foi moldada sobre nós, porque você responde com base no modo que você se vê. Cada um de nós, você está onde está com base em como você se vê. Pregação boa, hein? Você não pode ir além do seu pensamento. A sua mente pode te limitar. Sabe, achamos que é só receber a educação. Não, é mais que isso. E só o que a educação fornece é a crítica. Devia despertar o pensamento crítico. E muitas pessoas no Brasil agora não têm nada disso.
senso crítico? Como você se vê? O que você vê quando você olha lá para fora? Como falamos na semana passada, quando Jesus impôs as mãos no cego e falou, o que você vê? Eu vejo homens andando na rua. Foi baseado em sua percepção. Mas Jesus não viu o mesmo. Ele disse, espera lá, deixa eu tocar nele outra vez. Ele disse, o que você vê agora? Ele viu com clareza, mais clara que tivermos nós, melhor será a nossa vida. Não temos a nossa vida com clareza. É por isso que não há movimento, não há crescimento, não tem mudança, porque se baseia como nos vemos. E vemos aqui uma história em 2 Reis, capítulo 6, sobre Eliseu. Você sabe que o exército sírio sempre esteve em guerra com Israel, e muitas vezes o rei da Síria planejava, ele armava para atrapalhar Israel. Mas sempre que ele planejava, era descoberto, porque havia um homem de Deus, um profeta lá em Israel, que dizia ao rei de Israel o que estava acontecendo ali na câmara do rei da Síria. E quando o rei da Síria planejava algo, Deus dizia, espera lá, Eliseu avisa ao rei para não ir lá, hein? Vai lá. Não é bom saber que Deus pode nos dirigir? Quando o inimigo tem um plano para a gente, estando em sintonia com Deus, podemos saber como desviar dele, como nos proteger, fugindo do perigo. É por isso que precisamos aprender a obter o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra para nos ajudar. Ele é nosso auxílio, ele é nosso fortalecedor. Dependemos tanto dos 5 sentidos, não vemos que temos um sexto chamado fé, pelo qual nós precisamos viver aqui. A história continua dizendo que o rei da Síria tinha decidido que ele tinha que fazer alguma coisa a respeito, porque era realmente frustrante ele não conseguir capturar Israel de jeito nenhum. Aí quando os soldados lhe disseram que havia um homem de Deus, ele decidiu ir até lá. No capítulo 6, ele diz, descubra onde esse cara está. O rei ordenou e aí o capturaram, porque se detivermos o homem de Deus, deteremos os filhos de Israel. Se o diabo puder deter a igreja, ele vai poder deter o mundo. Devemos cuidar do resto do mundo. As pessoas deviam vir à igreja e descobrir o que o Senhor está dizendo. Amém? Antigamente, os reis dependiam do profeta, porque o profeta era aquele que ouvia Deus. É tão triste hoje as pessoas não virem à igreja porque queremos ser como elas e não querem ser como nós. Eu vou aguardar que o amém cesse. E quando ele chegou, ele falou, vamos então capturá-lo. Quando lhe disseram que Eliseu estava em Dotã, o versículo 14 diz, enviou para lá cavalos e carros e um grande exército. Eles chegaram à noite e cercaram a cidade. Ele não enviou 2 pessoas, sabe? Somos tão fracos quando o diabo, ele envia meio demônio para nos derrubar. Quanto mais você conhecer a Deus, maior será a guerra. As pessoas que realmente conhecem a Deus, o diabo tem que fazer de tudo para poder detê-las. Agora, se você tiver de brincadeira, vamos enviar um demôniozinho, vamos enviar uma gripezinha, isso derruba o cara. Estou com uma gripe, não vou para a igreja hoje, não vou trabalhar. Qual é, cara? O que é isso? Tem uma guerra na terra acontecendo e temos que entender. Aí cercaram a cidade, diz aqui, cedo no dia seguinte o servo de Eliseu levantou-se e saiu de casa, e eis que viu as tropas sírias com cavalos e carros que cercavam toda a cidade, e voltou-se para Eliseu e exclamou, e disse, ou seja, palavras, ele gritou, deu ruim, Senhor, que vamos fazer? Pera lá, mas muitos cristãos são exatamente assim, desse jeito. Nós vamos pelo que vemos, em vez daquilo que acreditamos. A vida sempre vai revelar o que há em você. Para saber o que há em você, eu só preciso jogar um probleminha na sua mão. Você sabe cantar na igreja, você sabe dançar. Pera lá, quando você sair e o diabo te lançar uma flechinha, vamos ver se você vai se levantar. Você só vive a vida com base naquilo que você crê. Olha, esse homem tem vista, mas não tem visão.
Ele foi feito pelo que ele viu, porque o pior da vida para nós é ter olhos naturais para enxergar mais nenhuma visão interior do que pode ser possível em nossa vida. Você precisa andar nessa terra com visão interior. Você precisa de visão em algumas áreas. Você precisa saber o que o seu Deus vai fazer. Você pode precisar saber que Deus te garante, não importa o que passe. Por isso, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu amo a atitude daqueles caras. Quando o rei disse, se curvem ou vão se queimar no fogo, eles disseram, não. Se nos curvarmos, vamos nos queimar. Não comprometemos a nossa posição. Se nos lançarem no fogo, o Deus pode nos livrar. Temos muitos cristãos comprometidos que se curvam hoje para a sociedade, para a ideologia do mundo, se curvam para o que o mundo está dizendo. Temos agora uma coisa nova, a ideologia de gênero. O que é isso, afim? Enfim, inventam as coisas. Eu acho que estão usando droga demais, não é possível. Gênero neutro. Afinal, o que é isso? Qual é? Não. Minha Bíblia diz, no princípio criou Deus o gênero neutro. Não, ele criou o macho. E o que mais? Macho e? Muita gente caindo na mentira. O que é isso? O que você... Eu sou macho. O negro macho, eu gosto desse jeito. Quero me ver como Deus me vê. Tem que ser assim. Veja, a sua vida do ponto de vista de Deus foi o que Deus falou. Quem somos nós para mudar essa coisa? O servo de Eliseu cedeu à pressão do que vinha lá de fora, do que ele via. Quando ele viu, ele permitiu que influenciasse o que ele cria. Você não pode deixar aquilo que você ouve, aquilo que você vê na TV, ou que a mentalidade secular humanista diz, fazer você mudar aquilo que você crê. Você deve crer na palavra, e ponto final. Estou querendo acender você agora porque alguns estão comprometendo a fé. Tome posição. Tome posição. O servo desmoronou sob a pressão. Acabou. Já era nada. Temos uma visão eterna. Veja que o servo disse, ei, ai meu Senhor, mas a razão de vermos as coisas como são é porque é assim que nós nos vemos. Você vê as coisas do jeito que são porque é assim que você se vê. Se você se ver falido, você vai falir. As pessoas falidas não se veem ricas. E os ricos não se veem falidos. Tudo percepção. Porque com que você se contenta? Ele aceitou sucumbir àquela pressão. E aí já era nada. Deus, o Brasil já era. Não era. Estamos aqui ainda. Somos o sal, somos a luz do mundo. Qual é? Vamos, então, iluminar, gente. Qual é? Assim, brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam Deus em você. Quando a pessoa não sabe olhar para você, ela deve ver Deus. Alguma coisa diferente em você. Alguma coisa diferente no seu sorriso. Algo diferente naquilo que você fala, sabe? Uma coisa que eu amo é em morar aqui nos Estados Unidos. Todos sabem que eu não sou daqui. Todos sabem que não sou afro-americano. Como é que sabem? Não é por causa da minha cor. Sabe, é por causa do meu sotaque. Aleluia. Quando você aprende o idioma da fé, você pega um sotaque diferente. Aleluia. Amém? Eu amo como eles dizem. Me olham preocupados e falam, você não é daqui, não é? Eu digo, você está certíssimo. Amém? Você está no mundo, mas não é daqui. Tá ligado, irmão? Vamos lá, você precisa falar da sua fé. As coisas como Deus vê. Não fale de problemas. Nós não negamos a existência deles. Por quê? Porque não olhamos para eles. Não olhamos para os problemas. Por quê? Porque nós nos vemos diferente. Como é que você se vê? Isso importa. Amém? Sabe, a vida é 10% o que nos acontece e 90% como nós reagimos. 10% o que acontece,
90% como reagimos. E todos reagem na base da emoção. Se você for guiado pelas emoções, muitas coisas emocionais vão te acontecer. Eu estava tomando café de manhã com a minha neta outro dia, aí ela estava comendo e eu e meu filho conversando, de repente, eu disse, o que que... E o que que foi? O que que aconteceu? Mordi a língua, Jesus. Jesus. Eu falei para o meu filho, é melhor resolver esse negócio aí, não é bom começo. Sabe, eu disse a ele, é horrível morder a língua, mas Jesus... Ela foi pega pela emoção. Agora eu sei que ela vai crescer um dia e ela vai ver que às vezes você faz isso. Sua língua entra debaixo do dente e vai doer, sabe? Mas a forma como ela respondeu foi muito emocional. Aquilo foi instantâneo. Caramba. Quem está falando? As emoções. Sabe, todos nós temos emoções, mas precisamos aprender a administrá-las, a gerenciar. Vamos, vire para o seu irmão e diga, é hora de administrar as suas emoções. A gente vive numa cultura hoje tão emocional com todas as coisas, as pessoas ficam tão emotivas depois das eleições, tão emotivas. Você conta para alguém que votou no Trump, o Trump. Tá amarrado. Ele não é o meu presidente. E criancice? Não foi do seu jeito. Queira ou não, ele é o presidente agora. Ele não vai sair de lá. As pessoas ficam muito emocionais com esse negócio. As pessoas brigam dentro do avião, saem no braço na escola porque não andam pela fé. Mas pelo que vem as emoções, sabe? Isso é incrível. E sempre vamos ter lutas, sabe? Pode acreditar, não importa quem vença, os da direita vão vencer, os da esquerda piram. Se da esquerda vence, os da direita piram. Vamos. Vira pro cara do lado e diga, toma jeito, cara, toma jeito. Toma jeito. A pessoa guiada pelas emoções não consegue fazer coisa alguma. Graças a Deus pelas emoções, mas você precisa aprender a administrar as emoções. Administre as suas emoções, não importa o que estiver passando, a dificuldade que estiver enfrentando, você ainda tem que administrá-las. Ele não tinha controle nenhum sobre elas, ele ficou muito chocado e irado. Por quê? Ele olhou pelo que é visto, o servo de Eliseu tinha visão, mas não a compreensão das coisas espirituais. Não entendia as coisas espirituais, ele deixou a percepção do que ele viu com os olhos naturais de dar sua resposta ao mundo à sua volta. Você está deixando o que você vê ditar aquilo que você vai crer? Ou vai deixar a sua fé ditar o que você vai ver?